Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos confeccionar um pano de prato. Já tem 2 vídeos sobre pano de prato, sobre preço, mas hoje nós vamos confeccionar um pano de prato mais simples, muito bonito, com muita qualidade, para facilitar e padronizar o trabalho de vocês, para quem quer vender pano de prato. Vou mostrar aqui para vocês, olha, que coisas lindas. Olha, gente, deixa eu colocar pertinho aqui. Estão vendo? São lindos. Eu confeccionei esses aqui para vocês verem. Então, no vídeo anterior de pano de prato, eu ensinei a colocar um acabamento aqui. E também um barradinho na parte aqui de cima. Só que ele vai padronizar mais o trabalho de vocês e vocês vão estar ganhando a cliente de vocês com qualidade, com beleza também. Então, esse barrado é maior do que o outro, ele tem 20 centímetros no corte, quando você vai cortar, mas o pano tem o mesmo tamanho. E vocês vão ganhar também na estampa, olha que coisa linda. No final do vídeo, eu vou falar sobre dicas de produção, tá bom? Vamos agora para o material e tutorial? Gente, tem um detalhe que nós não podemos nos esquecer. Quem não é inscrito, chegou aqui agora, está me vendo pela primeira vez, eu sou Fátima Valéria, esse é o Ateliê Costurando Comigo. Então se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos que são maravilhosos, fazer parte dessa turma criativa do nosso canal. Então, gente, não esqueça de curtir, porque a ideia é muito boa, né? Vocês já sabem que vão gostar desse vídeo. Então, já curte agora para não se esquecerem. O material que nós vamos precisar é uma faixa de tricoline de 44 centímetros por 20 centímetros. Então, aqui, nessa extensão 44 e aqui 20 centímetros, tá? Nós vamos precisar de um pano de sacaria de qualidade, gente, assim, pé de galinha de preferência, tá? De 70 centímetros, ele já vem com uma largura de 70 centímetros. E aqui vocês podem colocar 50 centímetros se preferirem. Então, 1 metro vai dar para 2 panos de pratos. Só que eu corto com 44 centímetros, tá? Eu prefiro assim ele um pouquinho mais estreito, mas isso fica a critério de vocês. Porque se vocês cortarem ele com 50 centímetros de largura, vocês também vão ter que aumentar a faixa de vocês, certo? O barrado, então o barrado vai ter que ter, em vez de 44, 50 centímetros. E eu tô falando do pano de sacaria sem bainha. Ele tá aqui sem bainha pra gente fazer. Porque se ele tiver com bainha, então ele já vai estar semi-pronto e o barrado vai ter que ser maior que ele. Porque o barrado vai ter que ficar sobrando pra gente fazer o acabamento, que vocês vão ver depois. Então, num pano de prato que ainda não está com bainha, esse barrado tem que ser um pouco maior do que ele, ou do mesmo tamanho. Porque quando você fizer a bainha, ele vai diminuir e aí o barrado vai ficar mais larguinho aqui, sobrando um pedacinho nas laterais. Se o tricoline que vocês comprarem tiver 1,5 metro, vai dar a conta certinha para confeccionar 3 barrados para 3 panos de prato. Então, a conta certa, 50, 50, 50, não é, gente? A altura é 20, então uma faixa de 20 centímetros, se tiver 1,50 m, vai dar certinho 3 barrados. No meu caso, eu coloco 44, então sempre sobra um pouquinho no final, um retalhinho no final, que eu costumo guardar para fazer outros trabalhos e até mesmo o batimão, tá, gente? Então, vocês têm que pensar direitinho o que vocês vão fazer. Se querem ele com cortar com 44 centímetros, no final ele vai ficar um 40, 41 de largura depois de pronto. Vai ficar, como vocês estão vendo aqui, muito bom.
Olha, um tamanho incrível. Tá vendo aqui? Tá ótimo. Porque alguns tricolines que vocês possam achar lindos e quererem comprar, eles podem ter 1,30 m, 1,40 m. Então, se tiver 1,40 m e seu pano de prato tiver uma largura de 50 centímetros, só vai dar para fazer 2 barrados e vai sobrar ali um pedaço de retalho um pouquinho grande. Então, eu optei por isso. Então, a gente tem que sempre ter uma logística de trabalho, a gente tem que ter uma linha de raciocínio, pensar depois, no depois, tá? Por isso que eu escolhi o meu pano de prato com 40 centímetros depois de pronto. Vocês querem ver quanto que ficou esse aqui? Assim, pode variar um tiquinho de um para o outro, pouca coisa. Olha, ele já está pronto e ele ficou aqui, olha, com 41,5 centímetros. É nessa faixa, 41 centímetros, que fica no final, tá? Por 70. Aí pode dar uma diferençazinha também, porque o pano de sacaria, a largura é 70 centímetros. Então, quando a gente fizer a bainha, o acabamento, olha, vamos ver quanto é que ficou no final. Olha, 70. Vamos lá? Olha, quem quiser cortar na placa, tem que ter o cortador circular, essa reguinha de patchwork que facilita muito, agiliza muito e fica um corte bem certinho, tá? Mas quem não tiver esse material, usa a fita métrica e vai marcando as medidas bem certinho, marca com lápis, depois corta com a tesoura, tá, gente? E aí não vai ter problema nenhum. O importante é cortar bem certinho e aí vocês façam assim, cortem logo todos iguaizinhos, sem correria. Então vamos lá. Gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é a bainha. Então, o barrado, ele vai ficar na parte de baixo. Essa parte de baixo não vai ter bainha, tá? Sem bainha, porque nós vamos fazer o acabamento com barrado. Então, nós vamos colocar a bainha nas duas laterais, aqui e aqui. E em cima. Em cima nós vamos fazer a bainha também. Então, vão ser 3 bainhas, tá? O que a gente vai fazer? A gente pode alfinetar ou ir direto para a máquina. Quem tem mais experiência já vai direto para a máquina, vai dobrando e vai costurando. Quem não tem, tá começando agora, não tem problema, vamos devagarzinho que a gente vai fazer panos de prato lindos para vender, tá? Então, nós vamos fazer primeiro das duas laterais. Depois a gente faz a bainha de cima. Então, é só dobrar 2 vezes. Meio centímetro, tá? E mais meio centímetro, assim. Estão vendo? A bainha pequena, não precisa ser a bainha grande, nada disso. Então, a gente dobra uma vez e dobra outra vez. Aí, alfineta. Faz isso em toda a lateral. Olha, vai alfinetando. Nessa parte aqui também, meio centímetro, mais meio centímetro e vai alfinetando de cima a baixo. Passa uma costura reta e passa uma costura reta. Eu vou para a máquina e já volto. Fiz as bainhas aqui nas laterais, tá? Ó. Agora eu vou fazer no topo do meu pano de prato, aqui em cima. Embaixo aqui vai ser o barrado. Então é a mesma coisa. Olha, é só dobrar 2 vezes. Meio centímetro mais meio centímetro, assim. Vai ficar assim. Tá vendo? Aqui é a bainha da lateral e aqui vai ser a bainha do topo. Então a gente vai alfinetando e vai dobrando. Agora é só fazer uma costura. Lembrando sempre de fazer retrocesso no início e retrocesso no final. Já fiz a bainha nas duas laterais, olha, e fiz no topo, tá? Agora nós vamos confeccionar o nosso barrado. Então, gente, um detalhe que eu acho importante, deixa eu pegar aqui, é que vocês, se a estampa for como essa, olha, essa estampa aqui tem cabeça, ela tem direção. Vocês não podem fazer ela e aí ela sem prestar atenção, porque senão fica de cabeça para baixo, né?
Então, tem que prestar atenção se a estampa de vocês tem cabeça, tem direção, tá? Para que não fique de cabeça para baixo. Então, essa aqui não tem direção, não preciso me preocupar. Então, se tiver, coloca o pano de prato em pé na sua frente, assim, e aí coloca o tecido em cima para ver se vai ficar em pé direitinho a estampa. Aí faz assim, tá? Eu ensinei isso no outro vídeo. Feito isso, vira ele e olha, puxa as duas pontinhas aqui, coloca ele para baixo. Desse jeito, ele não vai ficar de cabeça para baixo, tá, gente? Então, agora é só posicionar ele aqui, deixando sobrar nas laterais a mesma distância. Arruma ele certinho e é só alfinetar aqui em cima. Então, eu vou passar uma costura aqui e já volto. Gente, nessa pontinha, olha, vocês podem virar, tá vendo o excesso do pano de prato? Vocês virem aqui e colocam um alfinete. Que aí já facilita, tá vendo? Olha, dobra assim. Esse lado a mesma coisa, olha, sobrou, a gente vira desse jeito, tá? E passa a costura em cima. Pronto, já passei a costura, dobrei as laterais assim. Agora, vocês percebam que ficou assim. Esse é o lado direito, olha. E o tecido a gente costurou atrás. Então, ficou o lado direito do barrado para o lado avesso do nosso pano de prato. Eles ficaram assim nesse contato. Se vocês dobrarem daquele jeito que eu ensinei, vai ficar assim, tá? Então, o direito tá para cima e o barrado ficou embaixo. O que a gente vai fazer? Vamos desvirar o barrado, jogar ele para cima também. Aqui, olha, na dobrinha a gente puxa assim, tá vendo? E aqui também, puxa. Então, essa parte aqui, a gente joga ela assim, ó. Estica bem, tá? Se vocês quiserem, ó, vir no outro lado para vincar. E aí é só jogar ele para cima. Vai ficar agora a frente do barrado para cima e o direito também do pano de prato para cima. Então, a gente agora é só acertar aqui a beiradinha e alfinetar. Assim. Pronto. Feito isso, olha. Vendo? Aí atrás não aparece nada. Lembrando, gente, que a costura tem que ser feita assim, com a linha de baixo sempre branca, daqui da carretilha, sempre branquinha. E a linha de cima, no caso, quando for confeccionar, costurar aqui o barrado, a linha de cima vai ter que ser da cor do barradinho. Mas na hora da bainha, tanto a de cima como a de baixo tem que ser branquinha, tá? São detalhes assim que a gente não pode esquecer para depois não ter que desfazer a costura, tá bom? Então agora aqui nós vamos dobrar as laterais. Acerta, vinca. É bem facinho, gente. Vocês confeccionam esse pano de prato bem rapidinho. Aqui em cima, como nós não vamos colocar nenhum acabamento, é só fazer assim, olha. Dobra 1 centímetro para dentro e vai vincando. Assim, de olhada, vocês já conseguem fazer ele todo certinho. Quem quiser marcar com a fita métrica, vai marcando 1 centímetro, mas olha, fazendo dessa maneira, vincando, ele já fica certinho. Pronto, tá vendo? Muito rapidinho. Olha, ficou bem certinho, viu? Com o tempo vocês vão ganhando experiência, já fazem assim tudo bem rápido. Então, estica e o que a gente vai fazer? Alfinetar também. Olha, alfinetei tudinho, tá? Que é importante alfinetar, porque nós temos que fazer tudo padronizado. Tudo do mesmo tamanho. Todos os panos de prato tem que sair iguais. Então, olha, vamos medir com a fitinha para ver se eles todos estão com o mesmo tamanho. Depois que a gente faz isso, eles têm que estar com 18 centímetros, se vocês cortaram a faixa de 20, né? Então, dependendo do tamanho da sua faixa, eles vão ter que ter o mesmo tamanho. Olha, 18 centímetros, 18 centímetros. Então, tá bom. Agora eu posso ir para a máquina, passar uma costura
em toda a volta, com retrocesso no início e retrocesso no final. Já terminei meu pano de prato, gente. Fica uma fofura e o acabamento atrás, perfeito, limpinho, tudo embutidinho, barrado todo embutido. A gente faz a limpezinha das linhas, então fica ou não fica uma coisa muito fofa. Esse pano de prato, eu percebo que ele está na moda. Vocês podem encontrar esse modelinho de pano de prato no Instagram, em várias redes sociais. Ele é assim, com um barrado maior embaixo, sem barradinho em cima e sem aqueles aviamentos de acabamento. É só uma estampa linda. Alguns são só com estampas preto e branco, cinza e branco e assim por diante. Ou um pouco mais minimalistas. Mas olha que fofura, gente. Não é linda? Olha, uma graça. Eu estou amando confeccionar essas fofuras que vocês estão vendo, que toda dona de casa ama. Não vale a pena trabalhar com esse produto? Vamos falar sobre a produção, as dicas para a produção. Gente, olha, eu já cortei os barradinhos. Então você faz assim, você corta os barradinhos todos do mesmo tamanho, certinho, de acordo com a largura do seu pano de prato. No meu caso aqui, 44 por 20, tá? Então, depois você corta os panos de sacaria todinhos também. Se você vai cortar 10, vai confeccionar 10 panos de prato, então você já corta 10 tecidinhos barradinhos e 10 panos de prato, panos de sacaria. Aí você vai produzir esses 10. Se você vai produzir 30, faz assim, corta primeiro os panos de prato e aí o que você faz? Faz a bainha deles primeiro, que vocês vão utilizar a linha branca em cima e embaixo. Faz as 3 bainhas das laterais em cima. Depois, com os tecidinhos também já cortados, aí você vai alfinetar os barrados nesses panos. E aí você vai costurar pelas cores, para não ficar trocando a linha toda hora. Então você pega aqueles que tem estampas de fundo vermelho e começa por eles. Ou de fundo azul marinho, começa por eles. De fundo branco, nem precisa trocar a linha. Quando é um azulzinho assim, olha, eu coloquei a linha branca e nem deu para aparecer. Ficou muito bom. Então aí vocês vão pela cor da linha de cima e vai fazendo. Na hora de costurar o pano de prato, vocês vão costura uma lateral, emenda a lateral do outro, emenda a lateral do outro, vai emendando, emendando, emendando. Depois vai para outra lateral, emenda um no outro. Depois vai para a parte de cima, emenda um no outro, porque assim vocês não ficam toda hora cortando linha, né? Perdendo tempo. E aí vocês vão para os barradinhos, indo pela cor de cima, que vai facilitar o trabalho de vocês, tá bom? Então essa é a dica de produção que eu dou. É uma dica para que o trabalho de vocês renda bastante.